Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, tenham tido um ótimo final de semana. E agora a gente vai à nossa correção da atividade de sala e também da atividade de casa. A nossa atividade de casa, de sala na folhinha, foi essa aqui, foi passada dia 25/1, segunda-feira. Diz o seguinte, a primeira questão: escreva os números decimais. Então, a gente vai ler e escrever o número decimal que representa. Aí, o item 1 tem assim, 30 inteiros e 2 décimos. Então, 30 inteiros é a parte inteira que vem antes da vírgula. Então, vou escrever 30, vírgula, 2 décimos. 2 décimos. Você vai colocar aqui o 2 depois da vírgula, porque 2 décimos representam um número após a vírgula, ok? Aqui no item 2, 930 inteiros e 7 décimos. Então, 930 é a parte inteira que vem antes da vírgula, então, vou escrever 930 e 7 décimos. Aí, eu vou escrever a vírgula. Décimos é um número após a vírgula, então, vírgula 7. O item 3, 700 inteiros e 4 centésimos. Então, aqui, 700 é a parte inteira, então, vou escrever aqui, ó, 700, vírgula, inteiros e 4 décimos. 4 centésimos. 4 centésimos, lembrando que os centésimos são 2 números após a vírgula, então, você vai colocar 0 e 4. Então, eu tenho aqui 700 inteiros e 4 centésimos. No item 4, eu tenho 2 inteiros e 23 centésimos. 2 inteiros é a parte inteira que vem antes da vírgula, então, 2, vírgula. E 23 centésimos, então, fica 23 depois da vírgula. No item 5, nós temos 10 inteiros, então, é a parte inteira que vem antes da vírgula. E 24 milésimos. Então, milésimos são 3 números após a vírgula. Então, 0, 2, 4. Ok? Vamos para o item 2. Escreva cada um dos números decimais. Então, aqui a gente vai escrever como se lê. O item A, 1 inteiro e 2 décimos. Então, vou escrever por extenso. Então, fica da seguinte maneira, escrito por extenso, 1 inteiro e 2 décimos. No item B, eu tenho 10 inteiros e 3 décimos. Ficando da seguinte forma, escrito por extenso. No item C, eu tenho 123 inteiros e 3 centésimos. Ficando escrita da seguinte forma, 123 inteiros e 3 centésimos. No item D, eu tenho 34 inteiros e 2 milésimos, porque eu tenho 3 números após a vírgula. Então, fica escrito da seguinte forma, ok? Vamos para a questão 3. A questão 3 diz o seguinte: dada a fração, diga que número decimal ela representa. Então, agora, a gente vai transformar de uma fração decimal para um número decimal. No item A, eu tenho 45 décimos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar esses 45 décimos para um número na forma decimal. Então, eu vou pegar aqui o meu numerador, que é 45. Eu vou escrever ele aqui, para formar o meu número decimal. A quantidade de casas decimais vai ser de acordo com os zeros. Então, como eu tenho um zero, eu vou voltar uma casa decimal do final do número para a minha esquerda. Então, voltando uma casa, a vírgula fica entre o 4 e o 5. Então, esse número decimal é 4 inteiros e 5 décimos. No item B, vou pegar o meu numerador e vou escrever ele aqui, 869, e vou aplicar a quantidade de casas decimais ao meu número. Então, aqui eu tenho 1, 2,
3. Eu tenho 3 zeros, então isso implica que eu tenho que voltar 3 casas decimais do final do número. Então, 1, 2, 3. Então, a vírgula vai ficar aqui, ó, depois do 8. Então, eu vou acrescentar um zero aqui. Então, vai ficar 869 milésimos. No item C, eu vou pegar aqui o numerador, que é 123. Vou escrever 123. Vou contar quantas casas decimais meu número, que é representado pela quantidade de zeros que ele tem. São 2 zeros, então tem 2 casas decimais. Então, vou aplicar voltando 2 casas decimais no 123. 1, 2. Então, o número vai ficar 1 inteiro e 23 centésimos. No item D, vou colocar o 7. Eu vou aplicar a quantidade de casas decimais, que é de acordo com a quantidade de zeros. Eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho 3 zeros, então eu tenho 3 casas decimais. Então, vou voltar 3 casas a partir do final do número. Então, 1, 2, 3. Então, a vírgula vai ficar aqui. O que eu faço com esses espaços em branco? Eu vou completar com zeros, ó. 1, 2 e um zero antes da vírgula. Então, aqui eu tenho 7 milésimos. Aqui eu vou pegar novamente, né, o numerador 961 e vou aplicar uma casa decimal, porque um zero representa uma casa decimal. Então, volto uma casa, a vírgula vai ficar entre o 6 e o 1. Então, fica 96 inteiros e 1/10. Faço a mesma coisa no item F. Vou escrever aqui 555 e vou voltar a quantidade de casas decimais, que é indicada aqui pela quantidade de zeros. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 zeros, então vou voltar 5 casas decimais. Então, vou voltar do final do número. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a vírgula vai ficar aqui. O que eu faço com esses espaços? Eu vou preencher com zeros, ó. E o que eu faço aqui, que antes da vírgula não tem ninguém? Também preencho com zeros, ok? Na questão 4, ele diz o seguinte: dado o número decimal, diga a que fração corresponde. Então, a gente vai transformar o número decimal para uma fração decimal. Então, meu numerador é formado por todo número decimal sem a vírgula. Então, no item A, vai ficar 566, que é o meu numerador. Meu denominador é formado pela unidade 1 e pela quantidade de casas decimais que eu tenho depois da vírgula, que é 1, 2, 3. Essa quantidade de casas decimais eu represento com zeros. Então, eu tenho 3 casas decimais, ou seja, 3 números após a vírgula. Então, eu vou acrescentar 3 zeros no denominador. 1, 2, 3. Ok? Vamos para o item B. No item B, o meu numerador vai ser esse número sem a vírgula, então vai ser o número 13. E o denominador vai ser a unidade 1, mais a quantidade de números que eu tenho depois da vírgula, que representa as casas decimais que eu coloco em forma de zeros. Então, eu tenho 2 casas decimais, então eu tenho 2 zeros. No item C, eu vou colocar todo esse número sem a vírgula, ó. Então, vai ficar só 98. No denominador, vou colocar a unidade 1. Vou contar quantos números eu tenho após a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5. Então, é a quantidade de zeros que eu vou acrescentar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? No item D, eu vou colocar todo o número que tem aqui sem a vírgula, então vai ficar só 77 no meu numerador. O denominador vai ser a unidade 1, e aí eu vou contar quantos números eu tenho após a vírgula. 1, 2, 3, que vai ser a quantidade de zeros que eu vou colocar na frente da unidade. 1, 2, 3. Então, a gente finaliza assim a nossa correção de sala. Vamos fazer a correção de casa. Nossa correção de casa também foi na folhinha, que foi passado dia 25, também na segunda-feira. Questão 1 pergunta o seguinte: qual é a alternativa que representa a fração 9 meios em números decimais?
Gente, a fração, ela é uma razão, ou seja, a razão é uma divisão. Então, eu vou pegar o 9 e dividir por 2. 9 dividido por 2 é 4 inteiros e 5 décimos, que é o item D. Vamos para a questão 2. Qual é a alternativa que representa a fração 35 milésimo em números decimais? Então, eu vou pegar essa fração e vou transformar ela para um número decimal. Então, o meu numerador vai ser escrito aqui e eu vou aplicar a quantidade de casas que é de acordo com a quantidade de zeros. São 3 zeros, então, eu vou voltar 3 casas. Então, 1, 2, 3. Então, a vírgula vai ficar aqui, aqui eu preencho com 0 e aqui também. Então, a alternativa correta é o item C. Na questão 3, diz o seguinte: qual a alternativa que representa o número 0,65 ou 65 centésimos na forma de fração? Então, eu vou transformar esse número aqui para a forma fracionária. O numerador vai ser formado por todo número sem a vírgula, então fica 65. E o denominador vai ser formado pela unidade de 1. E a quantidade de zeros vai ser determinada pela quantidade de números que tem depois da vírgula, que são 2 números, então acrescento 2 zeros à unidade. Então, fica 65 centésimos, que é o item B. Vamos para a questão 4. Observe as frações e suas respectivas representações decimais. Aí ele diz o seguinte: usando as igualdades acima, escolha a alternativa correta. Então, vamos analisar cada item e dizer qual foi o item correto. Esse é o item 1, esse é o 2, esse aqui é o 3 e esse é o 4. Então, vamos lá. Aqui eu tenho 3 milésimos, então eu vou voltar 3 casas. Vamos ver se dá para voltar aqui 3 casas, se está correto. 1, 2, 3. Então, essa daqui é verdadeira. Aqui eu tenho 2.367 centésimos. Então, eu vou voltar aqui do final do número 2 casas decimais. Vamos ver se está correto, se ele realmente voltou 2 casas. Então, 1, 2. Então, realmente aqui voltamos 2 casas decimais. Então, aí o item 2 também é verdadeiro. Vamos ver o item 3. No item 3, a gente vai voltar a quantidade de casas indicada de acordo com a quantidade de zeros. Vamos ver quantos zeros a gente tem. 1, 2, 3, 4. A gente tem 4 zeros, então a gente tem que voltar 4 casas decimais do final do número. Vamos ver se realmente tem aqui voltado 4 casas decimais. Então, 1, 2, 3, 4. Então, essa alternativa também é verdadeira. Vamos ver o item 4. Eu tenho 667 décimos. Eu tenho que voltar uma casa decimal, porque só tem um zero aqui. Então, aqui, ó, foi voltada 2 casas. Então, essa alternativa aqui é falsa. Então, as alternativas verdadeiras é o item 1, o item 2 e o item 3. Essa aqui. Vocês marcam X ou circulam, ok? Vamos para a questão 5, que é para transformar em frações cada um dos decimais, ok? Então, o nosso numerador no item A é formado por 54, porque é formado por todo o número sem a vírgula. O denominador é formado pela unidade de 1, e a quantidade de zeros vai ser indicada pela quantidade de números que eu tenho após a vírgula, 2 números após a vírgula, então eu tenho 2 zeros. O item B, o meu numerador vai ser todo número sem a vírgula, então vai ficar 1.268. O meu denominador vai ser a unidade de 1 e a quantidade de zeros vai ser a quantidade de números que eu tenho depois da vírgula. São 2 números, então acrescenta 2 zeros. O item C também vai ser todo número sem a vírgula no numerador, então vai ficar 3.869. O denominador vai ser formado pela unidade de 1, pela quantidade de zeros. A quantidade de zeros vai ser a quantidade de números depois da vírgula, que são 3. Então, vou acrescentar 3 zeros. 1, 2, 3. O item D vai ser formado por todo número sem a vírgula. Então, vai ficar
32.610 dividido, né, o denominador vai ficar a unidade 1, e a quantidade de zero vai ser a quantidade de números depois da vírgula, que são 2, então acrescenta 2 zeros, ok? Então, vamos agora para a questão 6. A questão 6 pede para marcar apenas os números que são números decimais. Ó, no item A, eu tenho 10 inteiros, então 10 inteiros, ele não é um número decimal. No item B, eu tenho 10 inteiros em 3 décimos, então aqui é um número decimal. No item C, eu tenho 3 centésimos, também é um número decimal. No item D, eu tenho 1/3, então aqui eu tenho um número fracionário. Necessariamente, se eu realizar essa divisão, eu vou ter um número decimal, mas é que eu quero um número já decimal, não na forma fracionária, então não marca. No item E eu tenho o número 201, que é um número inteiro, e no item F eu tenho 20 inteiros e 20 centésimos. Então, marca também o item F, ok?